Se você é aquela pessoa que tem ideias aleatórias e anota elas num bloco de notas do celular, esse vídeo é pra você. Você já teve uma ideia e pensou que aquilo daria um filme, ou que daria um videoclipe, ou que se encaixaria muito bem num curta-metragem, ou numa nanometragem, ou numa websérie? Eu queria compartilhar com vocês um conjunto de vídeos, na verdade de aulas, que eu bolei em decorrência da quarentena, que oferece consultoria pra galera que tem algum projeto, quer começar algum projeto de curta e não sabe por onde começar. Esse conjunto de vídeos pode te ajudar tanto se o seu projeto for de videoclipe, quanto se for de longa, quanto de série, quanto de curta. Mas eu queria enfatizar que toda a linha de raciocínio é baseada, em maioria, em curtas-metragens, tá bom? Esse combo de aulas eu chamei de o que, quando, como, onde, porquê, com quem e pra quê. Eu quero começar com a pergunta o quê? O que é o seu projeto exatamente? Qual é o tamanho dessa sua ideia de projeto? É um longa? É um curta? É uma série? É uma nanometragem? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, quando a gente tem essa ideia, a gente não tem a real noção do tamanho que ela pode ter ou da estrutura que ela pode ter, porque dependendo da ideia, ela pode custar mais caro, ela pode demorar mais para ser feita, ela pode ter suas dificuldades de vinculação também. Qual é o objetivo desse seu projeto? Para que ele existe? Para comunicar alguma coisa? Você tem alguma mensagem por trás? Você está querendo representar alguma coisa? Querendo dar voz a alguém com esse seu projeto? Ou está querendo experimentar? Está querendo simplesmente se divertir? Todas essas alternativas, elas são válidas. A minha questão aqui é, você sabe por que você está fazendo esse projeto? É importante saber, porque quando você sabe, na hora que você for contar ele pra alguém, ou vender ele pra alguém, ou simplesmente chamar as pessoas pra fazer parte desse projeto com você, é muito importante que você saiba por que você tá fazendo isso, para que as pessoas comprem essa briga com você mais facilmente. Porque se você tem uma causa por trás desse projeto e você acredita nessa causa, é mais fácil de fazer com que as pessoas acreditem. É muito difícil vender uma coisa que você mesmo não acredita. Então, se você não acredita no seu projeto, se você não sabe por que você está fazendo ele, você também não pode querer que as pessoas acreditem. E se elas não acreditam, elas não vão querer fazer e elas não vão querer comprar também. Por isso, essa pergunta tão importante do qual o objetivo desse seu projeto? Por que você está fazendo ele? Qual vai ser a importância dele no mundo? Sabe, para as pessoas, para quem for assistir. Uma pergunta que é muito legal também, que muitos produtores de conteúdo nos perguntam é: como esse conteúdo vai ser recebido pelas pessoas? Não é todo mundo que tem a mesma bagagem, não é todo mundo que tem a mesma infraestrutura, não é todo mundo que sente as coisas da mesma forma, não é todo mundo que pensa da mesma forma. O que você tem que se perguntar é como a pessoa vai receber esse conteúdo, como ela vai traduzir isso que você está tentando passar dentro da cabeça dela. Beleza, você já sabe o que é seu projeto, para que ele vai existir e qual é o seu objetivo com ele. A segunda coisa a se fazer é ter um roteiro desse projeto. Não importa se ele é cinematográfico, se ele só é através de imagem sem som, se ele é através de desenho, se ele é stop motion, você precisa ter um roteiro desse projeto, porque mesmo que você tenha muita clareza do que você quer na sua cabeça, você não sabe se o que você está passando para as pessoas vai estar claro. E o primeiro público do seu projeto acaba sendo a sua própria equipe, e a sua equipe tem que entender o que você quer passar com esse projeto. Então, o roteiro é essencial para que todo mundo esteja na mesma página quando você começar a executar ele. Fora que o roteiro também te ajuda a prever algumas falhas que você pode ter no caminho e te ajudar a ter certeza do que você quer. Muitas vezes quando a gente exterioriza, escreve, e eu não tô falando só de roteiro de cinema, tá, gente? Eu tô falando que seja uma lista, que seja uma planilha. O importante é estruturar a ideia e para também conseguir passar isso para sua equipe mais facilmente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu acho bem relevante, quando você for passar esse roteiro para sua equipe, pergunte o que eles acham. Porque, de novo, entra naquilo que eu falei sobre o objetivo e sobre por que o projeto existe. Se todo mundo da sua equipe comprar a ideia junto com você, esse projeto vai ter muito mais força, ele vai ter muito mais energia e ele vai ficar muito mais vivo, tanto para quem assiste quanto para quem realizou ele. Então, quando você sentar para ler a sua ideia, para explicar a sua ideia, para ler seu roteiro com a sua equipe, pergunte o que eles acham, pergunte se eles gostam, se eles concordam. É muito chato trabalhar num filme, numa ideia que seja, de uma coisa que você não concorda. Essa troca de figurinha com a sua equipe, você também já vai ver que o seu roteiro já começa a mudar. Porque, às vezes, é te apresentado alguma ideia que você não sabia, ou que você não tinha pensado, ou, às vezes, você pode descobrir que tá errado. E é importante entender que cada um tem uma perspectiva das coisas. Então, às vezes, a sua perspectiva pode não estar 100% correta, e você pode realmente ter deixado alguma coisa escapar. Eu não estou dizendo que você não deva
defender a sua ideia com unhas e dentes. Se você acredita nela, se você acha que ela é certa, defenda. O que é muito chato é alguém que não aceita sugestões externas, não aceita feedbacks externos, não aceita críticas, não aceita sugestões, porque trabalhar com arte e principalmente com cinema é uma troca. Você não faz cinema sozinho, você não faz arte sozinho, seja fazendo ou vendendo ou propagando ela para as pessoas. Isso não existe. Um outro ponto que é muito importante, fundamental eu diria, e que a gente tem uma certa defasagem é na pesquisa. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes os roteiristas, os produtores, os realizadores, produtores de conteúdo, eles não pesquisam sobre o que eles estão falando. Isso é muito perigoso, porque você pode ter uma puta ideia pra falar sobre, sei lá, vou dar um exemplo bem simples, uma raça de gato, por exemplo. Você quer fazer um curta sobre aquele gato em específico, mas se você não estudar o comportamento dele, por exemplo, ou o habitat dele, por exemplo, ou até as cores que ele pode ter, você pode dar de frente com quem acaba consumindo esse conteúdo e por um acaso entende muito do que você está falando. Se for aplicar isso para temas mais delicados, isso pode ser um grande tiro no pé. Se você for abordar temas como preconceito, por exemplo, ou como suicídio, ou agressão aos animais, cura para alguma doença, ou sobre algum personagem histórico específico, se você cometer algum erro, alguém que domina esse conteúdo muito mais do que você pode estar assistindo e ele pode sim acabar desvalorizando seu conteúdo. Então não custa nada estudar e pesquisar sobre o que você está falando também para ter propriedade para defender a sua ideia. E volta no que eu falei lá atrás. Você tem que saber o objetivo do seu projeto e acreditar nele. E para você acreditar, você tem que saber do que você está falando. Você não pode simplesmente querer falar sobre isso sem propriedade nenhuma. Uma coisa que eu queria deixar registrado também é que eu tô falando da perspectiva de alguém que faz muita produção. Então tem muitas coisas que eu posso te antecipar para que você não cometa esse equívoco, como eu já cometi vários, como amigos meus também já cometeram. Essa é uma coisa que eu queria falar, que é o que mais eu escuto. A pessoa chega pra mim e fala, eu tenho uma ideia, vamos gravar. Minha vontade é falar, tá bom, ideias todos nós temos. O X da questão é como é que a gente vai fazer essa ideia funcionar, como é que a gente vai tirar ela do papel. Uma coisa que é muito legal de falar, gente, não se apeguem à primeira ideia. Não se apeguem. As ideias, elas sofrem mutações, elas crescem, elas mudam, elas diminuem. É muito gostoso ver o formato que uma ideia toma depois que você começa a trabalhar nela, depois que você começa a escrever nela. Conforme você vai fazendo pesquisas, ela também vai mudando. Então, não ache que a primeira versão da sua ideia é a final. Ela nunca é. Ela não é porque você vai mudar, ela não é porque a sua equipe vai acabar sugerindo coisas, ela não é porque quem assiste vai assistir de outra forma. Então uma ideia nunca é exata. A gente trabalha com arte, a gente trabalha com cinema, a gente não trabalha com matemática. A nossa área não é exata. Ainda bem. Apesar da produção ser a área mais exata que existe, porque tudo é planilhado e contado e cronometrado, mas ainda assim o produtor tem que ter aquele feeling de eu não posso interferir nessa cena porque ela tá sendo sentida de uma determinada forma, isso não é exato, mas é necessário. Então quando você estiver escrevendo um roteiro e achar que ele tá bom, calma, não é bem assim, não é que ele não possa estar bom também, mas vai dar uma volta, vai comer um lanche, vai dar uma andada no parque, volta e relê, ou uma coisa que eu faço muito, terminou de escrever um roteiro, dá para algumas pessoas lerem. É legal você dar para pessoas tanto que são da sua área, quanto que não são, quanto parentes, quanto amigos, tipo, desse roteiro para 5 pessoas lerem. Uma pessoa que manje muito de cinema, uma pessoa que não manje nada, uma pessoa da sua família e 2 amigos, que seja. Ou para algum desconhecido, que você realmente não tem muito vínculo. Então, deem suas ideias, propaguem as ideias, vendam a ideia para algumas pessoas. Às vezes você não precisa dar nem o roteiro para a pessoa ler, se for um roteiro de longa ou de série, você pode fazer isso com qualquer pessoa, chama alguma pessoa na rua, alguém com quem você tá conversando aleatoriamente e fala, putz, eu tinha uma ideia de um projeto que é assim, assado, frito, cozido, e ver como a pessoa reage, sabe? É muito legal você já, na origem da coisa, saber como as pessoas estão recebendo aquela ideia. Então fica aí uma dica pra você que tá com uma ideia na cabeça, que quer fazer essa ideia assim que essa quarentena acabar, pensa do porquê você tá fazendo ela, o que ela é exatamente e o que ela pode ser também. Isso é bem legal. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, vocês podem falar aqui nos comentários do vídeo. E se você estiver precisando de ajuda ou não tem noção de como tirar sua ideia do papel, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Pode falar comigo, me conta a sua ideia que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Continue acompanhando meu canal, eu vou
continuar tentando ajudar com o que for possível, com algumas ideias ou sugestões ou dicas de como tirar suas ideias do papel. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!